Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite. Nós estamos aqui reunidos para mais uma live, amém? Eu creio que realmente nós temos sido impactados pela palavra e existe um texto da palavra que eu gosto muito dele, que ele diz o seguinte, que a palavra que procede da boca de Deus, ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual Deus a designou. Então, aquilo que sai da boca de Deus, Jesus vai dizer também, né, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava falando a respeito de um período onde as pessoas, o povo de Israel estava no deserto, estava no meio do deserto, num período de sequidão, num período de morte, e nesse período o povo de Israel, eles estavam questionando a respeito da comida, a respeito das coisas, e Deus humilhou-os e conduziu-os ao deserto para que eles tivessem um aprendizado de que não só de pão viveria o ser humano, mas de tudo que procede da boca de Deus. E hoje eu queria perguntar para você, será que você está vivendo de tudo que sai da boca de Deus? Eu acredito que isso é o melhor lugar que nós devemos estar, o lugar onde nós devemos aprender a estar, em Cristo. Quando você vai ler o Novo Testamento, várias partes da Bíblia vão dizer porque nele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo está convergindo para Cristo. Tudo está se direcionando para Cristo. Que realmente hoje as nossas vidas estejam alicerçadas nele. Que ele seja o sim e o amém. Que nele, por ele, para ele, por meio dele sejam todas as coisas. E que nós venhamos a entender de uma vez por todas que por ele nós somos, nos movemos e existimos. Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aqui nessa live. Eu quero que você abra o seu coração nesse tempo para que você possa receber. Como nós temos falado, a frutificação da semente da palavra de Deus não depende do semeador, não depende da terra, não depende da semente, aliás, mas depende tão pura e exclusivamente da terra. E a terra é o nosso coração, é o ser humano que é feito do pó da terra. E eu pergunto, como você está hoje? Tem expectativas? Crie fé e expectativa. Quando você vai ler a Bíblia, existe um lugar que Jesus vai dizer o seguinte, vai estar escrito assim, e não pôde operar Jesus ali muitos sinais por causa da incredulidade deles, porque eles não criam, eles não tinham expectativas de que Jesus poderia fazer algo. Em várias ocasiões Jesus olha para aquelas pessoas e diz o seguinte, seja isso feito para contigo conforme a tua fé. E eu pergunto hoje, como que está a sua fé? A fé para receber, a fé para ministrar, a fé para receber a ministração do Espírito no seu espírito e no seu coração. Eu declaro em nome de Jesus o entendimento do Senhor e que você se torne um endereço, como falamos ali numa das nossas reuniões, um endereço no reino do Espírito, onde as coisas podem chegar, onde Deus pode falar com essa terra, onde as coisas podem se destravar. Eu gostaria de orar por você agora para que nós possamos iniciar. Vamos entregar esse tempo e consagrá-lo a Deus. Vamos, em nome do Senhor Jesus, estar ministrando aqui e sendo ministrados pelo Espírito Santo. Que nós entendamos que somos reis e sacerdotes diante de Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus. Peço também para que você, se possível, que você compartilhe essa live, que você faça uma transmissão, para que outras pessoas também sejam impactadas com a palavra hoje. Que as pessoas possam ter esse mesmo acesso que você está tendo. Peço também em nome de Jesus que você esteja participando deste culto mais do que ouvindo este culto. As pessoas criaram aquele termo, né, uma terminologia que é um pouco equivocada, dizendo, eu vou assistir o culto. O culto ele não foi feito para nós, o culto ele foi feito para Deus. Por isso nós não vamos assistir o culto, nós vamos prestar culto a Ele. Amém? Quero orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pela nossa negligência, nós confessamos diante do Senhor em muitos aspectos. E eu peço, enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Que sejamos realmente cheios do Teu Espírito. Que venhamos a aprender, a nos enchermos do Teu Espírito também, Pai. Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Buscando as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai nas alturas. Fala conosco nesta hora, Senhor. Orienta o nosso coração, reveste-nos com o Teu poder. Que nós venhamos hoje a ter a real compreensão e não banalizarmos o mal, pelo contrário, que nós venhamos a dominar sobre ele, para que em todas essas coisas nós sejamos muito mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, Senhor.
E assim como Adão, todos os dias o Senhor vinha até ele e eles tinham um tempo de comunhão, que hoje seja esse tempo de comunhão conosco. Que nós tenhamos essa experiência de estarmos falando com o Senhor, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade e também ouvindo da tua palavra, Pai. Nós gastamos tanto tempo com as coisas naturais, com redes sociais, com o nosso trabalho, e agora nós estamos tirando um tempo para estarmos diante de Ti, como sacerdote que somos. Que realmente esse tempo seja totalmente devotado ao Senhor. Faz a Tua vontade no nosso meio e no nosso coração. Muda-nos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo que nós pedimos. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Eu vou colocar uma música aqui. Vamos cantar juntos. Música Sou Casa. Não é playback, mas vamos cantar juntos. Abre o seu coração. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, opera, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Declare isso a Ele. Eu sou teu
mude as coisas de lugar. Aleluia. Vamos adorar a Ele. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor, de todo conhecimento, de toda unção. Os nossos olhos nunca venham a perder a tua graça, Senhor, e a tua paz. Pelo contrário, os nossos olhos estejam fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todos vocês que estão aqui agora, Aline Nascimento, Vani,
Evaldo, Vivian, Isaac, todos vocês que estão participando hoje aqui conosco, William, Duda, Beth, enfim, todos vocês que estão participando aqui, eu agradeço a presença de vocês. Nós estamos aqui juntos nesse tempo e eu quero que você realmente crie expectativa no seu coração a respeito do que nós vamos falar e permita que a palavra ela entre no seu coração, que realmente ela esteja mudando as estruturas do seu ser. Eu quero ler um texto aqui com vocês que se encontra em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Aleluia. Deus é bom. Que realmente você não se lembre de Deus somente na hora da dificuldade, da adversidade, pelo contrário. A Bíblia recomenda o seguinte, que em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, em todo tempo você ande em justiça, porque você é a justiça de Deus, e que em todo tempo, que nunca esteja faltando a unção do Espírito sobre você. Andar em Espírito. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 9, diz o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais o seu irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele tu deves dominar. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, entrando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele lhe disse, não sei, sou eu acaso, guardador do meu irmão? Graça e paz, Vivi, seja bem-vindo em nome de Jesus. Robson, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Peço que vocês fiquem aqui até o final, que vocês estejam ouvindo essa palavra, que eu creio que ela vai falar fortemente ao seu coração, assim como ela tem falado ao meu. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto riquíssimo. E esse texto aqui ele tem algumas implicações, falando sobre o mal, falando sobre as situações. E logo após a queda do homem, você vê ali Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva após a queda. E eles estavam juntamente. Juliana, seja bem-vindo. Irmão Elcio, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. E você vê que eles... Peço que vocês compartilhem antes essa live, por favor, que vocês criem aquela sala de transmissão para que mais pessoas sejam atingidas. Peço também para que vocês estejam nos seguindo aí nas redes sociais, para receber as notificações quando nós entrarmos na live online. Amém? Quando nós olhamos esse texto de Gênesis, ele é interessante porque ele fala da maldade humana. Logo após a queda de Adão e também juntamente com Eva, você vai ver que existe o primeiro assassinato. E quando a Bíblia fala do primeiro assassinato, é interessante que ele acontece por uma coisa, vamos dizer assim, relacionado ainda a essa espiritualidade e a comunhão com Deus. E eu penso que às vezes isso se repete na igreja. Quero fazer até uma aplicação já desse texto, que, irmãos, quantas pessoas querem matar o outro porque eles têm um chamado bonito? Às vezes nós olhamos pessoas na igreja que têm um chamado poderoso em Deus, que são usadas por Deus. Eu mesmo percebo pessoas que espiritualmente elas são poderosas em Deus. Você vê que ela não precisa de muito. Ela às vezes quieta no canto dela, o Espírito Santo, a unção se move sobre ela e ela é poderosamente usada por Deus.
No entanto, essas pessoas, às vezes, elas apresentam uma fragilidade, elas são facilmente mortas espiritualmente. Às vezes pelos seus irmãos espirituais mesmo. E é interessante aqui, quando você examina esse texto, para você ver que a maldade do irmão, o irmão se levantando contra o irmão, mas a orientação que Deus dá antes, Deus vai dizer o seguinte: olha, Caim, a maldade está no seu coração, a maldade jaz à porta. Mas você deve dominar sobre o seu desejo e nunca deixar que o seu desejo te domine. E é em cima disso que eu quero falar para você, João Alan, seja bem-vindo. Fique aí, João Alan, que você vai gostar de algumas coisas que nós vamos falar hoje. Vai até poder nos ajudar também nos comentários. E quando você olha essa questão de Caim e Abel, você olha a maldade se estabelecendo na raça humana, porque após a queda de Adão e Eva, você vê o primeiro assassinato de um irmão contra o outro, você vê essa maldade se estabelecendo, o sangue sendo derramado sobre a terra, e Deus orientando, dizendo o seguinte: olha, você deve dominar sobre o seu desejo. E quando você olha no Novo Testamento, você vai ver Paulo dizendo também que nós temos um culto racional para oferecer a Deus. E esse espaço da razão, irmãos, que falta às vezes no meio cristão, sabe? Uma razão que determina que nós venhamos a tomar as decisões corretas. Essa semana eu estava dando uma aula falando sobre essa questão mesmo de dominar o mal, que é o tema do que eu quero falar hoje, sobre dominar sobre o mal e sobre a banalidade do mal que tem tomado conta da nossa geração, tomado conta das escolas, tomado conta de todos os lugares. E quando nós olhamos para o século XX, nós olhamos aí para a nossa época recente, nós vemos 2 guerras mundiais acontecendo. Quando você olha o ser humano totalmente ensoberbecido, após o ano de 1900, o ser humano disse assim: não, nós temos que tirar Deus, nós temos que fomentar essa ideia de que Deus ele tem que ficar confinado ali dentro da igreja quietinho, e que nós devemos avançar a ciência, e que a ciência vai levar o homem a um bom lugar. E esse século XX vai ser mergulhado em discórdia e destruição. Esse mesmo ser humano que vai dizer que agora o homem é o centro de todas as coisas, que o ser humano vai tomar conta de tudo agora. Esses seres humanos que vão dizer que a razão agora, nessa ideia do iluminismo, a razão agora que vai nortear a vida humana, essa mesma razão, essa mesma humanidade, o homem no centro de tudo, tirando Deus do centro, vai gerar uma Primeira Guerra Mundial, vai criar a Segunda Guerra Mundial, um Adolf Hitler, uma Guerra Fria, ou seja, quase a destruição total dos seres humanos. E o ser humano, depois dessa triste decepção, ele vai olhar para o século XX e vai dizer o seguinte: bom, nós não podemos deixar Deus no centro da vida humana, nós também não podemos deixar a razão humana no centro da vida, e agora nós temos essa ideia do vazio. Por isso que as pessoas hoje elas têm essa ideia do vazio, esse relativismo, tudo é relativo. Eu estava lendo essa semana sobre Hannah Arendt, é uma judia que depois do nazismo, do holocausto do povo judeu, aquele movimento terrível que Adolf Hitler fez, que matou ali 6 milhões de judeus, um desses homens ele foi chamado, ele foi preso aqui na Argentina, foi levado para ser julgado. E o jornal dos Estados Unidos pediu para que essa judia, essa filósofa, ela escrevesse sobre o julgamento daquele homem. E o nome dessa mulher é Hannah Arendt. E ela vai julgar uma judia avaliando, analisando o comportamento de um nazista. Aqueles homens que colocaram crianças dentro de cômodos, dentro de galpões, e ligaram gás, aqueles homens que chegaram num nível de colocar uma arma na cabeça de uma criança de 4, 5 anos de idade e apertar o gatilho. Homens que cometeram atrocidades que não tem nem como a gente mensurar. Coisas que foram realmente abomináveis. E quando nós olhamos para o texto de Caim, essa história parece que se repete ao longo da raça humana. E Hannah Arendt, ela vai trazer uma reflexão interessante, porque ela vai julgar esse homem, Adolf Eichmann, ela vai julgar esse homem e ela vai observar como é interessante que aquele homem ele vai dizer o seguinte: mas eu estava ali só cumprindo ordens. Olha que interessante, aquele homem que conduziu ali milhões de pessoas para a morte, que conduziu muitas crianças para serem asfixiadas em câmaras de gás, inclusive eles determinaram que a morte fosse feita desse jeito, porque os soldados, quando colocavam uma arma em uma criança e atiravam, eles ficavam traumatizados com aquilo depois.
mas eles criaram uma forma de você matar, trazer a destruição, a dor, sem precisar olhar no olho daquelas crianças, sem precisar ficar com aquela imagem na cabeça. Então eles criaram os campos de extermínio, uma das coisas que a humanidade deveria se envergonhar durante toda a sua existência. E agora estava esse homem sentado lá em Israel para um julgamento, o julgamento do porquê ele fez aquilo. Por que ele foi conivente com essa situação? E no meio disso, é interessante que esse homem ele diz o seguinte: eu apenas estava cumprindo ordens. E eles falaram assim, mas como que você estava só cumprindo ordens? Era uma atrocidade que você estava fazendo. Ele disse assim, eu não estava pensando sobre aquilo. Eu tinha um governo que mandava em mim, existiam leis e eu estava obedecendo às leis do meu país. E as pessoas falaram assim, mas você não pensou que essa lei era absurda? Ele disse, mas todos estavam fazendo. E eu quero dizer para você uma coisa interessante. Que não existe, que hoje nós vivemos numa época em que as pessoas dizem assim, mas todo mundo está roubando. Em Brasília isso se instaurou ali no Senado, nos meandros da nossa nação, onde eles falam assim, não, mas está todo mundo roubando, por que eu não vou roubar? Mas está todo mundo fazendo errado, por que eu não vou fazer? Está todo mundo fazendo de determinado jeito, por que eu não vou fazer? Hannah Arendt, ela vai olhar para a situação e vai chamar isso de a banalidade do mal. E ela vai dizer o seguinte, quando um ser humano ele banaliza o mal, quando é pior do que a prática do próprio mal. Porque quando você faz a maldade para alguém, você ainda tem que conviver com a sua consciência. Porque você tem que pensar, eu fiz algo errado. Mas quando você banaliza o mal, você está olhando para uma situação e você está dizendo o seguinte, eu fiz aquilo, mas não tem importância. E quando você olha para essa história de Caim e Abel, é exatamente isso que está acontecendo. Deus fala para Caim, onde está o seu irmão? E ele vai dizer, por acaso eu sou o guardião do meu irmão? E eu quero dizer para você a resposta que é a correta para essa pergunta. Sim, você é o guardador do seu irmão. Porque todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Nós vivemos hoje uma geração e uma sociedade que relativiza tudo. Uma igreja que às vezes não está se importando com o mal. E eu digo que todo o reflexo de uma sociedade podre que nós temos hoje também é o reflexo de uma igreja que ficou dormente durante muito tempo. Enquanto a igreja estava pensando em qual tipo de piso, em qual tipo de madeira, em qual tipo de adorno, o grande mal avançou sobre a nossa nação. O grande mal avançou sobre o mundo. E hoje, o grande mal está batendo as portas. E eu pergunto, será que a igreja ainda está dormindo? Será que nós estamos banalizando o mal? Será que nós estamos realmente priorizando aquilo que é o que deve ocupar o centro da nossa vida? Será que nós somos assassinos de irmãos também, ao invés de sermos guardadores dos nossos irmãos? Eu quero dizer para você que se você está indo na igreja, está andando com a Bíblia debaixo do braço, mas a sua vida não está mudando, ao ponto de se preocupar com o mal, ou pior, banalizando o mal. Preciso ensaiar, preciso cantar no grupo, preciso cantar no coro, preciso fazer isso. O que as pessoas vão pensar? Você deve pensar em primeiro lugar o que Deus está pensando de você e como Ele tem te recebido. Você é o guardador do seu irmão. Eu sempre cito aqui, porque mexeu muito comigo quando eu li, John Stott, ele vai escrever, eu considero um dos melhores escritores aí cristãos, recomendo a leitura. John Stott vai escrever sobre a questão do sal e da luz, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Ele diz que nós devemos estar em contato com a sociedade para que nós possamos salgar a sociedade. E se o mundo ele está apodrecendo, a culpa não é do mundo, porque esse é o caminho natural que ele segue. A culpa não é da carne por ela estar apodrecendo, mas do sal que não está em contato com a carne e retardando esse processo. Igreja, sabe quem é o grande culpado da sociedade estar assim? Da igreja brasileira ser uma vergonha? Dos pastores serem conhecidos como ladrões? Dos crentes serem conhecidos como fofoqueiros? Do grande mal estar assolando a igreja? É você. É você que está me ouvindo. É você que talvez não esteja nem me ouvindo. Nós somos os culpados. Eu entendo que é chegada a hora de nós puxarmos a responsabilidade para nós e entendermos que este mundo precisa, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Cada vez que uma pessoa abandona sua religiosidade,
que agarra-se com o Senhor em verdade, em espírito e em verdade. É interessante que Deus ele olha para a terra e ele vai dizer o seguinte, eu sou apaixonado por essa expressão, que ele vai dizer o seguinte, os olhos do Senhor estão sobre a terra. Aleluia por isso. Bom para uns, ruim para outros. Mas os olhos do Senhor estão sobre a terra. E Jesus vai dizer que Deus não procura religiosos, Deus não procura pessoas ricas, mas existe um tipo de pessoa que Deus procura. São os verdadeiros adoradores. E o que diferencia um verdadeiro adorador? Porque se existe ou é mencionado um verdadeiro adorador, também existe um falso adorador. O que diferencia um verdadeiro de um falso adorador? Primeiro, é que o olho de Deus está realmente sobre aquele que é o verdadeiro adorador. E detalhe, Deus procura tais pessoas. É isso que o texto diz, Deus procura. Existe um tipo de pessoa que Deus está procurando hoje. Mas a Bíblia também diz que existe um tipo de pessoa que Deus rejeita. Que Deus rejeita o soberbo, aquele que despreza a sua palavra. A luz é o testemunho. Aqueles que não andarem conforme essa palavra nunca verão a luz da vida. E o meu convite, talvez a minha trágica afirmação essa noite, é que haja mudança no nosso coração. O mundo clama por pessoas de verdade. Um amigo meu na faculdade, ele usava uma expressão, ele dizia o seguinte, que quem é de verdade conhece quem é de mentira. Não sei se a frase é dele ou se ele copiou de alguém. Mas isso é verdade. Muitas pessoas no mundo estão querendo uma mudança nas suas vidas e às vezes quando eles olham pra gente, pra nós que somos cristãos, eles vão dizer assim, nós falamos pra eles, né? Olha, Deus vai mudar a sua vida. E aí eles vão olhar pra nós e vão dizer, mas quando que ele vai começar a mudar a sua? Quando que ele vai começar a mudar o seu caráter? Eu quero finalizar aqui com a definição de senso moral e consciência moral. Senso moral é quando você sabe que uma coisa é certa. Você olha para aquilo e diz assim, não, eu sei que isso é o certo a se fazer. Hoje a igreja brasileira está tomada por pessoas que sabem o que devem fazer. Elas têm consciência daquilo que é o certo, mas elas não agem com base nisso. Já a consciência moral é quando você sabe que algo é o certo e você decide no seu coração, por mais que isso vá doer em você, praticar as coisas certas e andar no caminho certo. Porque todo aquele que diz, não é isso que a Bíblia ensina? Porque todo aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aleluia! Deus é bom. Eu falo isso para você porque as pessoas elas precisam ver Deus em nós. Elas precisam ver Deus fluindo através da nossa vida. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, realmente significa que a palavra ela tem vida em si mesma e ela também gera vida em nós, uma vida espiritual. Aleluia. Nós devemos dominar sobre o mal e não banalizarmos o mal. Somos recomendados a fugir até mesmo da aparência do mal, conforme 1 Tessalonicenses 5:22. Eu costumo dizer para as pessoas, o que eu também escutei de um colega meu, que não basta nós sermos honestos, nós temos que parecer ser honestos. Será que nós temos sido honestos? Será que a igreja tem sido honesta? Será que eu tenho sido honesto como cristão? Tenho aparentado ser honesto como cristão? Devemos usar a nossa razão e a nossa mente renovada, não para fazer como Caim, para falar o seguinte, olha, Deus vai falar para ele, domine sobre as suas vontades. Eu pergunto, você está dominando sobre as suas vontades? O que diferencia, Hannah Arendt vai pontuar isso, ela vai dizer o seguinte, que o que nos diferencia dos animais e dos outros seres é a nossa razão. Uma pessoa pode trancar você num quarto, pode arrancar os seus braços, pode furar os seus olhos, ela pode arrancar até a sua língua da sua boca, mas ela não pode tirar a sua liberdade, porque a liberdade ela está aqui dentro e Deus deu isso para você. Você é livre, isso é uma característica que existe dentro de você. Somos arminianos, né? Pelo menos eu sou, eu acredito na liberdade humana, até mesmo para escolher o seu destino. E essa liberdade que nós temos, essa liberdade é algo inalienável, que não pode ser roubado por ninguém. Isso significa que ninguém te obriga a fazer o mal, você tem que parar de culpar as pessoas, de dizer o seguinte, mas todo mundo está fazendo, todo mundo na igreja é assim, os irmãos são assim, a liderança é assim.
não justifica o seu erro. O erro do outro não justifica o seu erro. Seja luz em meio às trevas, seja sal em meio a uma geração corrompida e apodrecida. Jesus disse que a luz, a lâmpada, ela tem que ser colocada no velador. Existe um lugar para você estar. Romanos 12, 1 vai dizer o seguinte. Romanos 12, 1. Anote aí. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é um culto racional? É você ler o que a palavra diz, é você saber que mesmo que isso seja difícil, você anda por esse caminho. Você não anda pela sua vontade. Tem pessoas que falam assim, eu estou querendo sentir no meu coração. Eu digo que o querer sentir no coração é o pior inimigo dos cristãos. Porque você não tem que andar pelo que você sente, você tem que andar pelo que você crê, pelo aquilo que você acredita. E você crê no que a palavra fala, então você não anda mais por si mesmo, pela sua razão, pela sua lógica, você anda pela palavra. A sua lógica foi renovada pela palavra, porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente renovada pela palavra e a mente de Cristo está em nós, e o Espírito de Cristo habita em nós, a nossa atitude tem que ser mudada. Para que nós entendamos que nós somos o guardião do nosso irmão, que nós temos um lugar de responsabilidade e que o fato de todos estarem fazendo errado não justifica o fato de você não querer fazer. Jesus disse assim, aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e ainda as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Eu digo hoje, Jesus foi para o Pai e Ele liberou o seu poder sobre a igreja, como nós temos falado nas últimas lives. E esse poder está disponível para você hoje. Um poder para impactar, poder para curar, poder para sarar essa nação, para mover essa nação. Wesley vai dizer que deem-me 100 homens, eu acho que ele fala, né? 100. Me ajudem aí nos comentários. 100 homens e eu abalarei o mundo. Você vê o que Finney, Charles Grandisson Finney fez? Um homem. Você vê o que Lutero, que outros homens vão fazer? Homens que decidiram nos seus corações que iam servir a Deus, como poucos na sua geração estavam servindo. E eu convido você hoje a decidir no seu coração e a ser essa pessoa nessa geração. Pare de orar a Deus, pedindo que Deus levante pessoas nessa geração. Comece a dizer, Deus, me levante nessa geração. É você. Muitas pessoas querem púlpitos, microfones para pregar. Eu digo para você, você não precisa de um púlpito, de um microfone, de um título. Você só precisa da unção. Você precisa da unção do Senhor sobre você. Então o seu trabalho vai se tornar um púlpito. A sua vida vai se tornar um púlpito. O seu negócio, o seu comércio vai se tornar um púlpito. Porque dali você transmitirá uma mensagem. Eu sou cristão. Eu estou neste mundo para invariavelmente modificá-lo para a glória de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Amém, Vivi. Irmãos, eu agradeço pela presença de todos vocês aqui, outros que chegaram depois, Fábio. Eu creio que essa pandemia, essa questão das igrejas fechadas, traz uma reflexão sobre nós, uma reflexão de que realmente a igreja não é o prédio. Eu sou a igreja, você é a igreja. Isso que eu estou fazendo aqui, de pregar a palavra, eu estou ministrando aquele ofício que foi separado para mim. Você pode ter um ofício separado para você. E existe um ministério para você exercer. Sabia que existe um ministério para você exercer dentro da sua casa? Sabia que existe um ministério para você executar na rua da sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho? Deus não te colocou no seu trabalho à toa. Existe um propósito. Existe um propósito de Deus na sua vida. E a coisa mais importante na sua vida não é saber qual vai ser a sua profissão, ou qual a roupa, ou qual o carro que você quer comprar. É saber qual é o plano de Deus para a sua vida. E eu digo, muitas pessoas estão indo de mal a pior, porque elas estão colocando Deus em terceiro e quarto lugar. E quando você coloca Deus em terceiro e quarto lugar, você inverteu a ordem das coisas. Você foi chamado para ser dele. E ele vai cuidar de todas as coisas. Falo como experiência de casa. Quando você priorizar Deus, as coisas vão entrar no lugar.
Muitas pessoas aqui estão angustiadas, pensando, Deus, como eu resolvo isso? Você está há anos tentando resolver situações. Deus pode resolver em dias essa situação, mas você precisa colocar nas mãos dele. Essa semana, muitas coisas são ministradas, né, no grupo de homens, e uma das coisas importantes que eu tenho refletido nesse tempo é sobre essa importância realmente de descansar em Deus. Que você coloca as coisas nas mãos de Deus e descansa nele. Desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha por quem espera e confia em ti. Mude o seu lugar de segurança, que Deus é contigo. Quero orar com você. Eu estou aqui vendo os comentários. Se alguém tiver algum motivo específico de oração, coloque aqui embaixo. Todos nós vamos orar. Se você está assistindo essa live, peço para que você se inscreva nas nossas redes sociais ou no meu canal no YouTube, Marcos Ismélia, ou no canal da igreja no YouTube, Igreja Metodista Wesleyana em Cachoeira Paulista, ou também pelo Facebook, nas nossas mídias digitais, que você, sempre que sair uma divulgação, alguma coisa, evento das mulheres, evento com as crianças, tudo vocês vão estar informados. Agradeço a presença de vocês aqui. Nenhum motivo de oração? Vamos adorar a Deus enquanto isso? Quero que você tome consciência de que você realmente é casa, de que você realmente é morada de Deus, como nós temos cantado aqui. E eu declaro, irmãos, profeticamente isso, porque sou pentecostal e creio realmente no mover do Espírito Santo, que as águas de Deus elas vão passar sobre você, a palavra. E existe um poder na palavra. Isso é algo que o mundo não acredita, mas nós cremos. YouTube e MW Cachoeira Paulista. Eu quero que você creia nisso, que quando você realmente começar a ler a Bíblia da maneira correta, quando você pegar essa palavra, você começar a meditar nela, a amar essa palavra, você não fazer dela uma caixinha de promessas, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo, não, você lê-la sistematicamente, orar e falar assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, participar de cultos, dos nossos cultos aqui, você estiver ouvindo a palavra vai começar a operar dentro de você. Deus diz o seguinte, isso tem falado muito ao meu coração durante essa semana, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Então, assim como a chuva cai do céu para a terra, e a chuva ela evapora de novo, e ela sobe novamente para o céu, para formar o ciclo da água, mas antes dela subir novamente, ela faz com que a semente produza o fruto que ela precisa produzir. Assim será, olha só como Deus diz, a minha palavra, olha como a comparação que Deus faz, nós somos feitos do pó da terra, a água é a palavra, quando a palavra cai em nós, o que acontece? Um propósito é despertado. E qual é o seu propósito? Esse propósito é despertado, a vida é despertada. Todas as coisas começam a fluir, a reverdecer na nossa vida. Então, que essa palavra hoje encontre lugar no seu coração, em nome de Jesus. Emerson pedindo oração aqui, amém? Somente o Emerson? Amém, então vamos orar de forma geral aqui. Vamos unir aqui as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai. Eu agradeço pelo Senhor ter nos libertado e salvado, por ter morrido no nosso lugar. Eu agradeço pelo dom da vida, pela Tua paz sobre os nossos corações. Afasta de nós, Senhor, o desejo de banalizarmos o mal. E como o Senhor disse a Caim, que realmente nós venhamos a dominar sobre o nosso mal. Sobre o mal que quer despertar dentro de nós. Que realmente a Tua palavra seja o nosso guia e não as sugestões do diabo, Senhor. Que toda pessoa que está pensando no mal hoje, pensando em agredir, pensando em matar, pensando em estuprar, pensando em se vingar, toda maldade seja extirpada dos corações, Senhor. Seja afastada de todos os corações nessa noite. E que a Tua paz reine, que a Tua direção reine e que o Teu Espírito reine. Que realmente o Teu Espírito Santo tome essas pessoas como uma casa para morar dentro deles, para habitar dentro deles e para arrancar toda a sujeira de dentro dessa casa. Quantas casas sujas, quantas vidas e casamentos e famílias destruídos, quantos filhos crescendo traumatizados, vendo briga todos os dias. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, o Senhor colocando em ordem essas casas, que os corações estejam abertos e as bocas estejam cheias da Tua palavra, não de maldição, mas das bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos adorar a Deus aqui com a música Sou Casa?
Estou colocando a música mesmo, então vamos cantar juntos. Adore a Deus nesse tempo. Amém? Temos um aviso também sobre a questão dos homens. Então vamos começar a segunda que vem agora, a mentoria dos homens. Então se você é homem e quer ser mentoriado, deixe uma mensagem embaixo, seu número de telefone, que você vai ser adicionado. A Vivi, estamos orando também por ela, pela sua família. Amém? Roseli dos Santos também pedindo abraços e oração pelo Paraguai. Amém. Vamos estar orando pelo Paraguai. Nosso irmão Rick também, que estava em Portugal. Vamos orar pelo Paraguai, pelo Portugal. E que realmente, como é bom, né, irmãos, essa questão da live, né? Tem pessoas de Portugal, pessoas do Paraguai, pessoas de outros lugares aqui, pessoas de Sara, que às vezes participa do Canadá. Vamos estar orando nessa hora, vamos estar adorando ao Senhor. Amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem liberdade na sua vida de fazer o que Ele quer? Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Que essa música seja a sua oração hoje. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém, Senhor. Muda o que precisa ser mudado. Transforma as nossas vidas. Põe em ordem, Senhor. E desordem do Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma.
sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Vamos orar? Encerrando. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa aqui hoje nessa live, Senhor, cada casa. Mais uma vez eu estou apresentando eles em oração, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, toma a Vivi nas tuas mãos, todas essas coisas que ela tem apresentado de maneira específica, Senhor. Dá ela força para caminhar, mas não só para caminhar, para entrar no lugar onde o Senhor tem para ela, Senhor. Ao chamado dentro da palavra que o Senhor tem para ela. Orienta, instrua em nome de Jesus. Pai, eu oro também por cada pessoa que está aqui presente. A tua palavra diz que é o Senhor que dá força ao cansado e fortalece aquele que não tem nenhum vigor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a força do Senhor, do teu Espírito, esteja indo sobre cada pessoa nesse tempo. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, traz força sobre a minha vida. Guarda a minha vida, minha família, as nossas vidas e as nossas famílias, Pai. Opera eficazmente. Eu peço uma semana, um resto de semana abençoado a cada um dos meus irmãos. Que hoje eles possam ter realmente comido uma porção do maná espiritual que vai trazer vigor para eles, para que eles possam caminhar mais um pouco. Assim como aquele anjo que tocou em Elias e disse: levanta e come, porque longa é ainda a sua caminhada. Que realmente eles tenham entendimento que o ministério não encerrou, que o tempo não encerrou, pelo contrário, ele está se iniciando. Embora sugestões de Jezabel, do diabo, Senhor, possam soprar, o que predomina é a palavra do Senhor. Realmente, Senhor, existem coisas extraordinárias para eles verem ainda. Usa-o, Senhor. Que eles deixem como Elias um legado, Senhor. Eliseus após a sua ira. Que sejam os seus filhos, possam ir mais longe. A Vivi, que pediu oração aqui específica, o Emerson, que os filhos deles possam ir mais longe, Senhor, do que eles têm ido do ministério. Que eles possam ir longe, mas que os filhos possam ir longe. Eu declaro isso sobre todos que estão participando hoje. Sobre cada casa, sobre cada vida. A bênção e a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a direção e a inspiração do Espírito Santo estejam com cada um. E todos que assim o desejam juntos possam dizer amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Domingo, às 21 horas, estaremos aqui novamente. Permitindo o Senhor. Graça e paz, irmãos.